Opa, me chamo João Vitor Cavalcante Fraga, sou orientado pelo professor doutor Rafael dos Santos Henrique, e o tema do nosso trabalho é a assimetria bilateral está associada ao desempenho em sprint, mas não à mudança de direção ou salto em jogadores sub-20 de futebol. Bem, dentro da estrutura lógica do treinamento físico, nós percebemos que, para além da avaliação e da prescrição dos exercícios, é muito importante nós termos um monitoramento de algumas variáveis, a fim de garantir ou aumentar as chances de virmos a desenvolver os desfechos positivos que nós esperamos a partir do treinamento. Esse quadro, proposto por Rebelo e colaboradores em 2026, ele é bem interessante porque ele traz diversas variáveis, ou na verdade ferramentas que nós podemos estar utilizando para poder monitorar esses atletas, para que de certa forma se reduza o risco de lesão e se otimize a performance desses indivíduos. E dentro desse grupo de variáveis neuromusculares, nós poderíamos inserir a assimetria bilateral, uma vez que nada mais nada menos ela seria a diferença de performance entre os membros inferiores. E diversos estudos apontam que uma assimetria bilateral aumentada tem-se um risco maior de ter lesão e a capacidade reduzida de performar bem. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho foi investigar a associação entre a assimetria entre membros inferiores e o desempenho em sprint linear, mudança de direção e saltos bipodais em jogadores sub-20 de futebol. O nosso estudo foi um estudo observacional, transversal de caráter analítico. A nossa amostra foi composta por 22 atletas do sexo feminino de futebol, do sexo feminino, atletas de futebol. E o nosso protocolo de testes, realizamos todos os testes, tanto de saltos quanto de velocidade, em um único dia, na seguinte ordem: CMJ, squat jump, CMJ unilateral direito, seguido pelo unilateral esquerdo, e logo depois os testes de velocidade em sprint linear de 20 metros e o sprint com mudança de direção de 20 metros, que foi o teste do zigue-zague. Para o cálculo da assimetria bilateral, nós utilizamos essa fórmula e, como a gente pode perceber, ela nos permite dar valores positivos e negativos. E dessa forma, para que pudéssemos realizar uma análise de correlação bem feita, utilizamos apenas valores absolutos para análise. Quanto à análise estatística, realizamos de fato a análise de correlação de Pearson, em que buscamos investigar a correlação entre a simetria bilateral, a altura do CMJ, squat jump e as velocidades encontradas na velocidade linear e na velocidade com mudança de direção. O P significativamente estatístico foi considerado menor do que 0,05 e o software utilizado foi o Jamovi 2.7. Quanto aos nossos resultados, conforme essa tabela de correlação, como a gente pode perceber, a assimetria ela se correlacionou significativamente apenas com a corrida linear, com a velocidade alcançada na corrida linear, na verdade. Como a gente pode perceber, conforme essa última coluna à direita, o R de Pearson foi de 0,530, na verdade menos 0,530, ou seja, demonstra para a gente um tamanho de efeito médio, e esse negativo apresenta o indicativo de que é uma correlação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a assimetria, menor a velocidade alcançada no teste de corrida de sprint de 20 metros. Bom, fazendo uma discussão com outros estudos encontrados na literatura a respeito da temática, conforme essa revisão proposta por Bishop, Turner e Reid em 2017, eles sugerem que um ponto de corte seria de 10% para a simetria bilateral. Acima desses valores, diversos estudos já apontam detrimentos relacionados à performance e um risco aumentado de lesão, o que acaba justificando o nosso achado de que a assimetria se correlaciona negativamente com a capacidade de gerar velocidade no teste de velocidade máxima em 20 metros, uma vez que o valor médio absoluto que encontramos da assimetria bilateral foi de 10,8, então isso acaba justificando. E esse segundo estudo de Bishop e colaboradores, publicado em 2021, apontam para uma avaliação individual da assimetria nos valores da média, o que de fato é interessante de se analisar, especialmente quando a gente olha para os nossos resultados. Esse gráfico ao lado, de fato, é da nossa amostra, e eles apontam, cada pontinho desse é um atleta investigado. Então, diversos atletas estão acima dos 10%. Então, diversos atletas, elas têm esse risco aumentado, sim, de desenvolver lesão, ou até mesmo ter uma capacidade deteriorada de gerar performance. Então, a gente percebe que essa avaliação individual, ela acaba sendo bastante relevante dentro do contexto esportivo. Como conclusão, a assimetria entre membros inferiores está associada a um desempenho em sprint linear. A assimetria não se associou a tarefas de mudança de direção ou saltos bipodais, e o impacto da assimetria na performance ela é dependente da tarefa, como a gente pôde observar. Aqui estão algumas referências utilizadas para essa apresentação, para o desenvolvimento do nosso estudo, e é isso, muito obrigado pela atenção de todos.